A história de hoje vai contar um pouco sobre um jovem que acabou sendo traído por seu próprio irmão, mesmo ele tendo dedicado boa parte de sua vida somente para poder servir a ele, sendo assim apagado da história. Porém, ele consegue uma oportunidade para voltar 20 anos no passado, aproveitando essa oportunidade para poder se tornar ainda mais forte e mudar o futuro. Em um campo de batalha repleto de soldados, avistamos esse garoto de joelhos no chão. Alguém se aproxima dele pouco tempo depois. O garoto apenas ouve calado por enquanto. Soldados olham para ele assustados com a força que o jovem tinha e o problema que ele causou a todos ali, enquanto outros já não estavam mais com seus espíritos em seus corpos. Esse cara na frente do garoto estava admirado com as habilidades dele, e o nome do rapaz é Cian Vert, nosso protagonista. Esse, por sua vez, se chama Boris. Cian invoca sua adaga das trevas e pergunta se foi o imperador quem tinha mandado Boris ali. Boris, ao ver aquela névoa negra ao redor do garoto, diz que era como os rumores diziam, e Cian era um apagador de arquivos da névoa. É dito que a névoa é uma organização que era como literalmente névoa para os Cavaleiros da Luz, e ele iria entregar o garoto para as autoridades superiores. Cian diz que se ele ainda tivesse dente em sua boca no futuro, ele poderia fazer como bem entendesse, mas Boris tenta desencorajar o rapaz dizendo que tinha uma barreira de 9 estrelas protegendo ele. No fundo, ele sabia que tinha que dar um jeito de sair dali o mais rápido possível. Uma barreira não seria problema para Cian, até que alguém aparece dizendo para o garoto que isso já era o suficiente. Ele fica surpreso, sem entender nada praticamente. Esse era Shell, irmão mais velho de Cian, e o garoto estava desacreditado que o culpado disso tudo era justamente sangue do seu sangue. A Shell caminha na direção de seu irmão mais novo, enquanto mesmo fica de joelhos no chão em seguida. A Shell sabia que o garoto estava confuso por ter visto ele ali, e os dois eram praticamente como a luz e as trevas na frente um do outro. Cian, querendo entender o motivo disso estar acontecendo, pergunta por que seu irmão tinha feito isso, e a Shell apenas diz que Cian já tinha cumprido com seu propósito de servir o clã, as pessoas e a ele muito bem. Nem o garoto acreditou ter ouvido isso da boca de seu próprio irmão, e o cara ainda continua dizendo que apenas queria tirar esse peso todo dos ombros de Cian. Confuso, o rapaz pergunta se tinha feito algo errado. Seu irmão olha para ele com um olhar de desgosto dessa vez, dizendo que o rapaz tinha que olhar para aquela névoa ao redor dele, e a Shell sequer poderia chamar o rapaz de humano por causa disso, e agora ele não passava de um apagador de arquivos. A Shell grita, achando que seu irmão tinha enganado a todos ali por tempo demais, e pergunta se Cian realmente não sabia quais eram seus pecados. Cian começa a recobrar seus sentidos novamente, ficando revoltado com as palavras de seu próprio irmão dirigidas a ele. Ele começa a citar para si mesmo todas as conquistas que ele ajudou seu próprio irmão a conquistar, até ele chegar onde ele estava agora, e foi somente porque Cian o ajudou a crescer tanto assim que ele foi capaz de alcançar a glória. O rapaz soca o chão com toda a sua força, já que servir ao Shell foi a vida de Cian até agora, e ele estava com uma ira que não cabia dentro de si, e começa a se transformar, pois tinha dedicado 20 anos da sua vida para servir somente ao seu irmão. Cian já não se importava mais em dar tudo o que ele tinha agora, mesmo que isso significasse que seu corpo seria quebrado, e a única coisa que ele queria realmente era acabar com a Shell nesse exato momento. Os soldados ficam assustados com o tamanho da aura que ainda restava no garoto, e Cian se prepara para atacar, mas lança um comentário que acabou provocando a Shell pelo visto, e por fim os dois começam a travar uma curta batalha. Cian só queria uma única oportunidade para poder acabar com seu irmão, mas isso não aconteceria facilmente, e ele avança em uma última tentativa, mas uma barreira acabou protegendo o irmão do garoto. Quando ele olha melhor para ver o que aconteceu, percebe que foi Boris quem tinha conjurado aquela barreira, o que acabou abrindo uma brecha enorme para que a Shell conseguisse desferir um golpe fatal em Cian, fazendo com que suas forças se esgotassem e ele soltasse sua adaga das trevas. A Shell diz em seguida que apenas queria fazer com que o garoto descansasse em paz rapidamente, porém no final ele mostrou sua verdadeira face, e ainda diz que sabia desde o princípio que nunca poderia confiar no Cian. Quando o garoto ouviu isso, doeu mais do que aquela espada que tinha atravessado ele, mas ele foi apenas descartado como se fosse realmente nada, e a Shell chama os outros para se retirarem do campo de batalha. Cian estava jogado no chão, como se fosse um fardo, se perguntando se esse era realmente o seu fim. Antes que ele pudesse perder a consciência para sempre, a Shell percebe alguém se aproximando. Era seu irmão, que ainda queria tentar dar um último golpe antes de partir desse mundo, e apesar do desespero, Cian chegou perto de conseguir apagar a Shell da história, mas antes disso, ele ativou a habilidade de sua espada sagrada para acabar com Cian de uma vez por todas. Cian desperta repentinamente em outro lugar ao ouvir alguém chamar por seu nome. Era essa jovem empregada perguntando por quanto tempo mais o garoto pretendia dormir, e seu nome é Emily. Assustado, ele pergunta por que ela estava ali, mas na mesma hora ele sabia que alguma coisa não estava certa. Isso porque fazia praticamente
praticamente 20 anos desde a última vez que ele viu ela, e ela ainda permanecia a mesma desde a última vez que ele a viu. Esse também era o quarto que ele costumava usar quando era mais jovem, e só então ele se deu conta de que ele tinha voltado a ser uma criança. Novamente, Emily se refere ao garoto, perguntando se ele estava apenas enrolando porque ele não queria ir para o treinamento novamente, mas ele sequer sabia do que Emily estava falando, e pergunta que treinamento era esse. Esse era o ducado do clã Verte, e agora o garoto reconhecia que tinha voltado no passado, mas ele ainda estava confuso e se perguntava se isso era o que as pessoas diziam sobre ter sua vida passando diante dos seus olhos. Ele se lembrou um pouco das coisas, e agora era 20 anos no passado, sendo o ano que ele tinha entrado na academia, e a cada ano o Duque realizava uma sessão de duelos. O pai dele, que era o líder do ducado, Duque Verte, sempre assistia ao evento, tornando a ocasião bem importante. Seu oponente era um garoto chamado Crans Verte, e ele era da mesma idade que Cian, porém eles eram meio-irmãos. A mãe dele, Margarete, era esposa atual do Duque, e graças a isso, Crans recebia muito mais atenção devido ao fato de que eles eram ambos os mais jovens. Cian sempre foi um filho bastardo, e depois de ser humilhado naquela luta, ele se tornou motivo de piada para todos depois disso, e esse duelo inclusive foi a razão para o pai dele parar de dar qualquer atenção ao garoto também. Emily até perguntou por que o jovem mestre somente não desistia logo daquela luta, porém para ele estava tudo bem dessa vez, mas Cian percebeu alguma coisa diferente. Ao segurar aquela rapieira em sua mão, percebe que era bem pesada, se dando conta de que sua força era a mesma quando ele tinha essa idade realmente. Essa sensação, isso significava que realmente não era um sonho, e muito menos sua vida tinha passado diante dos seus olhos, se perguntando se ele tinha realmente voltado no passado. Crans até tenta intimidar o jovem garoto em sua frente, mas Cian apenas se perguntava se isso significava que ele poderia mudar o futuro, e por fim o Duque deu a permissão para que o duelo começasse. Crans rapidamente avança na direção de Cian e desfere um golpe para acabar com seu oponente. No entanto, os reflexos de Cian permaneciam os mesmos de quando ele era adulto, e Crans agora parecia uma lesma para o nosso garoto. Ele então apenas sai do caminho de Crans, deixando o garoto de antes desacreditado, fazendo com que ele acertasse apenas o chão. Ele ainda achava que tinha chances contra Cian, mas o garoto rapidamente desarma Crans e desfere um golpe nas pernas do seu oponente, fazendo com que ele sentisse uma enorme dor. O rival do Prota estava no chão somente por causa de um chute, e a mãe de Crans já começou a ficar preocupada com seu filho, e Cian sabia que se ele apenas colocasse sua espada no peito de Crans, esse duelo já seria dado por vencido. Porém, isso não seria o bastante para o garoto, já que nessa idade, Crans sempre vivia fazendo com que Cian passasse pelas piores das humilhações, e isso se prolongou até mesmo quando eles estavam na academia. Assim sendo, o rapaz achou que deveria fazer com que esse pedaço de esterco em sua frente se sentisse tão fraco que ele nunca mais tentaria sequer se aproximar do protagonista novamente. Cian então se prepara e começa a desferir vários golpes nessa escória da sociedade, até que o garoto tinha perdido a consciência completamente. Depois disso, o Duque ordenou que Cian fosse até a presença dele, e ele até estava sendo escoltado por um soldado de alta classe. De repente, ele vê a mãe da escória da sociedade se aproximando, e o garoto, sabendo como ela era, resolve perguntar como o filhinho querido e mimado dela estava. Isso deixou essa víbora com uma ira enorme, fazendo com que ela dissesse que Cian era apenas um covarde por bater no irmão dele daquele jeito. Porém, ele apenas diz que os duelos eram assim, até que ouve ela dizer que era por isso que os bastardos nunca deveriam ser tratados como crianças legítimas, e é como dizem, tal mãe, tal filho. Ela ainda soltou uma ofensa enorme para a mãe do protagonista. O garoto fica com uma ira enorme, se perguntando se realmente deveria acabar com ela nesse mesmo instante. Porém, ele sabia que essa não era a melhor hora, e a hora dela ainda iria chegar, e, por fim, ele teria sua vingança de uma maneira bem mais relevante para ele. Em seguida, ele pergunta se Crans não estava indo para a mesma academia que ele também, e ele tinha certeza de que ela gostaria que o filhinho querido dela se graduasse intacto, sem perder um único fio de cabelo, e, pelo visto, ela não estava pensando no que poderia acontecer com Crans por falar tantas asneiras assim. Ela levanta a mão para Cian, para agredir o garoto, porém o guarda que estava seguindo ele interrompe isso, dizendo que o Duque tinha chamado o rapaz com urgência, então eles não poderiam enrolar por mais tempo. Assim sendo, eles estavam saindo logo, fazendo com que a víbora ficasse calada nesse mesmo momento. Cian apenas dava risada daquela jararaca, já que ele estava sendo protegido pelo cavaleiro que estava seguindo as ordens do Duque estritamente, e, na presença de seu pai, Cian se apresentou formalmente. Na cabeça do rapaz, fazia quase 15 anos que eles não se encontraram cara a cara. O pai dele pede para que o garoto se sentasse, e seu nome é Vilius Verte, o grande lorde feudal do Império Schiff. O mundo em si chamava esse duque de o Guardião do Continente. Ele foi o herói que parou a invasão de demônios por um longo tempo e, com a ajuda de seu poder mágico, ele assumiu a responsabilidade que ninguém colocou sobre ele, até que ele fosse apagado no campo de batalha contra a invasão dos demônios.
Tudo o que ele queria era que existisse paz verdadeira no continente inteiro, mas as memórias que Xian tinha sobre seu pai eram diferentes, já que seu pai usou seu desejo de viver apenas para servir aos outros, e, para Xian, isso fazia dele um homem tolo. O Duque Vilius comenta, em seguida, que Xian tinha seguido facilmente a espada de seu irmão e foi capaz de se esquivar. Por ora, o garoto fica confuso, e o pai dele diz o que ele tinha percebido naquele duelo, quando Xian facilmente seguiu o caminho que a espada de seu irmão faria para poder se esquivar, perguntando quando foi que o garoto tinha aprendido a usar a espada dessa forma. O garoto diz que não é como se ele tivesse aprendido isso com alguém, ele apenas praticou todas as noites por ele mesmo, mas o Duque ainda queria saber o motivo de o rapaz esconder habilidades excelentes esse tempo todo. O garoto estava com um pouco de vergonha e diz que não queria chamar a atenção dos outros, e o pai dele diz outra coisa em seguida, perguntando se ele não tinha ido um pouco demais ao acabar com o irmão dele daquela maneira antes de vencer o duelo. Xian reconhece que isso possivelmente poderia ser um teste de seu pai para ver sua determinação como guerreiro, talvez, e diz em seguida para o Duque que ele queria provar a si mesmo, que ele era muito melhor do que cães, mesmo que eles compartilhassem o mesmo sangue. O comentário do garoto acabou fazendo com que o Duque soltasse uma breve risada, gostando da resposta de seu filho, ficando orgulhoso por o garoto ser tão talentoso assim. O Duque comenta, em seguida, que o rapaz ainda seria um grande suporte para Xian um dia, fazendo com que um trauma guardado do seu passado retornasse à tona novamente na mente do protagonista, se lembrando do momento em que ele foi traído por seu próprio irmão, não desejando que esse dia chegasse novamente. Ele ainda achava que seu pai permanecia o mesmo de antes, completamente obcecado com a Shell. O Duque diz que gostaria de recompensar o garoto por esse duelo, e diz que ele poderia pedir algo que ele queria. Aproveitando essa oportunidade, Xian jurou que iria destruir tudo o que a Shell poderia fazer ou utilizar no futuro, e, por fim, faz o seu pedido ao seu pai. Emily estava brigando com o Prota, isso porque ele tinha pedido para entrar no campo de batalha, mas ainda não era certo que eles permitiriam que ele entrasse, disse o garoto em seguida. Ela estava preocupada que alguma coisa poderia acontecer com o jovem mestre, já que era um lugar repleto de criaturas horríveis. Velias era o único lugar no continente inteiro que era chamado de frente de batalha, enquanto o Vale Lemeia, que poderia ser chamado de linhas de frente, era um campo de batalha onde as batalhas contra os demônios estavam acontecendo por mais de centenas de anos. Por causa disso, o pai dele se opôs à ideia maluca do garoto ir ao campo de batalha de início, e colocou uma condição ao Xian. Ele precisava se tornar digno de ir para o Vale Lemeia dentro de um mês. Com isso, ele só estava mais determinado ainda para aumentar sua força o máximo que ele conseguisse, e ele ainda estava muito fraco. Ainda assim, Xian reconhecia que, pelo menos, ele teve sorte bastante para ter o mesmo senso de batalha de quando ele ainda era um adulto, antes de regressar, e ele ainda conseguia também sentir uma pequena quantidade mágica dentro dele, e, se ele treinasse bastante seu corpo, ele poderia ser capaz de usar isso a seu favor para se tornar mais poderoso. De repente, alguém aparece chamando pelo protagonista, e, pela silhueta, dá para ver claramente que se tratava de uma mulher. Essa era Alice, uma das irmãs do protagonista. Ela agarra o garoto pelo colarinho e pergunta se ele, por acaso, estava ficando maluco em ter pedido para participar das frentes de batalha. Ela diz que ele ter derrotado Crães deve ter subido a cabeça, pelo visto, e ela chamou seu irmão mais novo para que ele fosse com ela até o telhado. No telhado em si, ela dizia que a luta começaria quando eles sacassem suas espadas, e ela iria permitir que ele fosse para as frentes de batalha se ele conseguisse aguentar os ataques dela por 3 minutos. Até ele perguntou se ela realmente precisava ir tão longe assim, mas ela ignorou a pergunta dele e pergunta se ele estava atrás do título da família. Apesar de ele não estar interessado nisso, ele não chegou a mencionar em voz alta, o que fez com que ela achasse que ele realmente estava atrás disso, pedindo para que ele sacasse sua espada logo. Xian reclamava que seu corpo ainda estava cansado do duelo com Crães, e a garota rapidamente avança na direção de seu irmão, fazendo com que ele ficasse assustado, porém ainda conseguisse impedir o ataque dela. Alice ficou desacreditada em ver as capacidades de um garoto que tinha apenas 10 anos, e ele também não queria acreditar que ela já estava indo com tudo contra uma pessoa que era 7 anos mais nova que ela. Ainda assim, ele foi capaz de fazer com que Alice recuasse por enquanto, e, mesmo a rapieira sendo uma espada bem mais leve, ele ainda foi capaz de aparar o ataque da espada longa dela. Pelo visto, isso acabou deixando essa jovem dama revoltada com seu irmão, percebendo que ele agora estava em uma situação que não tinha mais volta. Alice avança na direção dele novamente, porém com muito mais brutalidade do que antes. Ela se prepara para atacar de cima, mas o garoto ainda impede o golpe dela, escorregando sua espada contra dela e quase acertando sua irmã com um golpe fatal. Alice até chegou a ver parte da sua vida passar diante dos seus olhos, mas o garoto sabia que não podia fazer isso com sua irmã e muda a posição da empunhadura no último segundo, fazendo apenas com que ela recuasse para longe nessa hora. Até mesmo ele ficou assustado, já que, se ele não tivesse mudado a posição da empunhadura no último segundo, ele
ele teria apagado a própria Alice, que não tinha nada a ver com a vingança dele até onde ele sabia. A habilidade dele de nevoeiro espesso consistia em habilidades para acabar com seus adversários instantaneamente, e era bem difícil lutar sem tentar acabar com o oponente, segundo Prota. Ele reconhecia que seu corpo estava quase no limite, querendo saber quanto tempo ainda restava para os 3 minutos passarem. De repente, Alice começa a invocar uma habilidade de 6 estrelas, e Cian percebeu isso, achando que ela estava passando um pouco dos limites. Ela já não parecia mais a mesma pessoa, e até ele achou que isso era somente um teste, e ela já não estava mais no seu estado normal, dizendo apenas para si que não poderia perder. Ele sabia que iria cair para fora do castelo mesmo se conseguisse bloquear esse ataque, mas ele salta para frente, dizendo que precisava acreditar em uma última esperança. Enquanto avançava, ele apenas pedia por favor para que essa pessoa que sentiu estar seguindo ele aparecesse, e por fim grita o nome de Elken, que aparece repentinamente para impedir o golpe de Alice, segurando o garoto no alto e impedindo o ataque da jovem dama. Uma enorme luz foi feita por causa do impacto das espadas, e Elken, que era aquele cavaleiro, pediu para que a senhorita Alice se controlasse mais, já que ela estava lidando com um oponente muito mais jovem. Cian olhou aliviado por ainda estar com vida, e só agora que Alice se deu conta do que tinha feito. Ela então abraça o jovem rapaz, pedindo desculpas por ter perdido a cabeça por um segundo, e diz que só queria impedir ele de entrar no campo de batalha, e estava tão obcecada por isso que acabou passando dos limites. Cian estava bem tranquilo, e ele sabia que ela sempre foi assim, intensa em tudo o que fazia. Sua irmã era a elite da elite que conseguiu classificação S em tudo, e como se isso não bastasse, ela ainda tinha uma beleza que era totalmente fora do comum, então as pessoas chamavam ela de criança de Deus. Desde muito nova, ela treinou suas habilidades de espada, e ela também seria a futura guardiã do continente, junto com Ashel, que era o irmão mais velho deles, mas infelizmente, depois de entrar nos Cavaleiros da Luz, ela acabou sendo apagada da história. Cian acabou não contendo suas emoções, e ele só dizia para si, enquanto abraçava ela bem forte, que iria protegê-la dessa vez e não permitiria que fosse apagada da história. Ela comenta sobre aquele cavaleiro estar ali, já que ele estava a serviço do Duque Vilius, porém Elken diz que ficou responsável por seguir o jovem Cian, mesmo que não pudesse dizer isso, já que era um segredo que eles não deveriam saber. Cian já tinha percebido a presença dele desde que deixou o escritório de seu pai, se perguntando se Elken não iria aparecer se não tivesse chamado pelo nome dele. De repente, um sono caiu sobre nosso garoto enquanto se perguntava o motivo de pedir para que Elken o seguisse, e acabou adormecendo nos braços de Alice, que percebeu que seu irmãozinho ainda era uma pequena criança, mesmo sendo bem forte para a idade dele. No dia seguinte, a Alice já tinha retornado à academia, e o garoto estava treinando seu físico para tentar conseguir se fortalecer, porém 10 flexões acabaram sendo o limite do rapaz. Tá melhor do que eu, que nas 5 primeiras já estou caído no chão. Antigamente, o rapaz era bem confiante de sua força, e sentia falta dessa época dourada. Emily aparece em seguida dizendo que um presente chegou da senhorita Alice, e era esse vidro que tinha um cheiro horrível, segundo Emily. Esse era um item raro que continha o sangue de uma das criaturas do Vale Lemeia. Esse item era classificado como venenoso também por causa do cheiro, e também pelo sentimento de queimação logo que era ingerido, mas dizem que ele também aumentava permanentemente a mana e a força da pessoa que consumia aquilo. Mesmo sendo apenas um rumor, ele sabia que aquilo era verdade, e o garoto começa a beber aquilo como se fosse a coisa mais saborosa do mundo. Isso porque, quando provou a comida dela a primeira vez, sentiu como se sua alma pedisse por socorro com apenas uma colher que tinha comido. Comparado ao terror que passou nessa época, isso que acabou bebendo era algo muito bom. Ele já começou a sentir uma aura saindo de seu corpo, e diz para Emily que iria dar uma volta por aí um pouco, e segundo ele estava esperando por essa oportunidade já fazia 2 semanas. Isso porque esse era o momento em que Elken não estaria seguindo ele, já que estaria fora para reportar algumas coisas. No passado, Ashel recebeu uma revelação de um certo deus de que precisava ir até esse local, pois tinha um templo antigo escondido em algum lugar nessa área, e mesmo não tendo acreditado muito, havia realmente um lugar ali onde um fluxo de mana estava concentrado. Como a revelação aconteceria somente daqui a 20 anos, somente ele sabia disso atualmente, e ativou uma habilidade das trevas para quebrar o solo, se perguntando se seu irmão mais velho por acaso sequer sonhava o que Cian estava fazendo agora, revelando assim a passagem oculta para esse tal templo antigo. Conforme o garoto avançava, ele achava que o lugar estava diferente da última vez que foi ali, e esse lugar era um templo antigo que serviu ao deus da luz, Lumendel. De longe, o garoto já foi capaz de ver uma luz brilhando no fundo, e nem ele acreditava que esse lugar estava localizado nas montanhas bem atrás do castelo. Essa era a espada sagrada que seu irmão mais velho empunhava, e ela era o dono daquele templo. Voltamos um pouco no passado, no ano de 999 antes da fundação, e a humanidade finalmente tinha conseguido expulsar o exército do rei demônio de Velias, e mesmo sendo um exército bem mais forte
forte que o dos humanos, os humanos foram capazes de conseguir isso graças às relíquias antigas chamadas de armamento de Deus. Uma dessas relíquias era Durandark, que era essa espada sagrada abençoada pelo Deus da Luz, Lumendel, e ela foi responsável por guiar os humanos à vitória. Essa mesma espada era o que ajudaria seu próprio irmão a acabar com ele no futuro dentro de 20 anos. Ele até achou que a Duran tinha algo a ver com a regressão dele ao passado, mas ao tocar na espada, ele não sentiu absolutamente nada, dando apenas um chute nela por estar com raiva ainda do que aconteceu. Ele achou melhor deixar isso de lado e focar nos seus assuntos principais logo, e uma vez que você caminhasse pela luz, também haveria trevas, encontrando assim a mesma silhueta da espada da luz, porém na versão das trevas dela. Normalmente, isso poderia ser facilmente confundido com apenas a sombra da Duran, mas ele sabia que isso não era só uma sombra, e ativa uma habilidade novamente, fazendo com que o chão se partisse e revelasse uma entrada secreta. Ao abrir a porta, o garoto avistou a sua antiga adaga, e por fim pega a adaga que sempre pertenceu a ele, e essa era a espada demoníaca, Caeron. O garoto dá bom dia para sua espada nova, porém percebe que ela ainda estava dormindo, mas sentia um sentimento familiar percorrendo dentro dele, o que era muito bom. De repente, uma sombra começou a aparecer na frente do garoto, mas ele estava bem tranquilo, já que sabia do que isso tudo se tratava realmente. A sombra dizia que acordar uma espada demoníaca adormecida era um erro que ele poderia ter cometido, já que era muito tarde para se arrepender agora, e essa sombra avança na direção do garoto para tomar o controle do corpo dele, porém ela foi facilmente segurada pelo rapaz, que disse que ela não era tão rude assim da última vez que eles se encontraram. Ela queria saber como ele era capaz de tocar nela, mas ele já tinha dito antes que aquela espada pertencia a ele, mas ela tenta atacar o garoto novamente, porém ele desvia e ela aproveita a oportunidade para recuar, perguntando quem ele era realmente. Ela pergunta se ele era o sucessor, e começa a se perguntar por que ela sentia uma aura do Aeru saindo do garoto, até que ele diz ser sucessor do Aeru realmente. Agora que o mestre dela estava de volta, ele pediu para que ela se curvasse, mas ela se recusava a fazer isso talvez porque ele era apenas uma criança, e os dois começam a desferir golpes um contra o outro, e pelo visto apenas palavras não iriam funcionar ali, já que segundo o próprio rapaz, o objetivo principal da espada demoníaca era roubar o controle total da pessoa que estivesse empunhando ela. Quando ela avança brutalmente novamente na direção do garoto, ele ativa uma habilidade de controle da espada, fazendo com que ela fosse jogada para o chão no mesmo instante. Ele perguntou o porquê de ela simplesmente não aceitar logo ele como dono dela, enquanto ele ainda estava sendo generoso com ela. Enquanto ela lutava contra essa habilidade de controle da espada, ela ainda se recusava a aceitar ele como mestre dela. Assim sendo, ele continuou citando essa habilidade de controle, e isso se repetiu por várias e várias vezes, até que ela aceitou ser controlada por ele. Agora que ele já tinha terminado tudo por ali, achou melhor voltar logo, já que acabou ficando longe por tempo demais, e até Caeron disse que já fazia um bom tempo que ela não respirava fresco, e tomou essa forma de uma bola de sombra. Ela pergunta em seguida qual era o nome de seu mestre, e depois ela queria saber se Aeru realmente tinha escolhido uma criança como ele como seu sucessor. Ele diz que sim, mas isso aconteceu na vida passada dele. Ela ficou sem entender nada, até ele revelar que ele já tinha sido apagado da história uma vez. Ao se aproximarem da espada sagrada, ele comenta que a sagrada ainda teria que esperar mais 20 anos no futuro até que o dono dela aparecesse, e ela dizia que ele falava como se realmente já soubesse o que fosse acontecer no futuro. O garoto repentinamente desfere um corte contra o cabo da espada, pegando parte dele para si, e até Caeron perguntou o que ele queria fazer com aquilo. A resposta dele foi que ele apenas queria ver se as coisas seriam um pouco mais interessantes no futuro. Temos um corte para essa carruagem, e nem mesmo Cian estava acreditando que o dia tinha finalmente chegado. Pouco tempo depois, quem apareceu foi o Duque, que perguntou uma última vez para seu filho se ele realmente estava tão determinado a entrar na frente de batalha, e se ele ainda quisesse voltar, o Duque não iria impedi-lo. Mas o garoto diz ter certeza e que seu coração ansiava por isso, por estar na frente de batalha. O Duque então dá a ordem para que Elken abrisse algo, e ele carregava um pergaminho consigo. Cian reconhece que aquele era um pergaminho mágico, se perguntando se eles iriam invocar alguma coisa, e assim que o pergaminho foi aberto, uma criatura infernal apareceu em seguida. Era esse cão infernal que estava sedento para acabar com alguém, mas ainda se tratava de uma criatura infernal de rank baixo do Vale Lemeia. Alguns ali se prepararam para acabar com a criatura caso Cian não fosse capaz de fazer isso, e ele percebeu que eles estavam testando o garoto. A partir de agora, Cian seria responsável por sua própria segurança, então era para ele mostrar o quão forte ele era passando por esse teste e mostrando isso para todos ali. Nessa hora, Elken se lembrou de algo que aconteceu recentemente, e a espada dele estava bem marcada devido a algum combate.
Em um passado não tão distante, ele perguntava para Cian se o jovem mestre estava realmente querendo duelar com ele, e por ter apenas 3 dias restantes para que eles fossem se juntar ao pai de Cian, e ele, Cian, não poderia ficar somente balançando sua espada no ar por aí. Ele queria ter o senso de como uma batalha de verdade era, mas Elken dizia que o jovem Crães era alguém melhor para um duelo, já que ele tinha a mesma idade do protagonista. Mas sempre que Cian tentava entrar em contato com Crães, ele corria desesperadamente por sua vida, e eu acho que Elken entendia o porquê disso acontecer. No final, ele acabou aceitando o desafio do jovem mestre, mas iria apenas segurar a espada dele enquanto ele defendia os ataques do garoto, o que acabou sendo suficiente para o rapaz. Cian pediu um último favor, onde não era para que Elken revelasse para o Duque nada do que acontecesse daquele momento em diante, deixando mesmo confuso com o que o rapaz quis dizer. Cian avança rapidamente na direção de seu rival, desferindo seu primeiro golpe, que foi segurado com facilidade. Ainda assim, foi um golpe pesado, sendo capaz de prender a atenção de Elken. O garoto continua com seus ataques, e nem mesmo Elken estava conseguindo acompanhar direito a velocidade do rapaz. Cian saltou para o alto, mas isso ainda não foi o bastante para fazer com que Elken recuasse, apesar de ser uma estratégia bem inteligente da parte do garoto. Ele continua atacando de todas as direções que ele conseguia, até que em uma última tentativa, ele novamente desfere outro ataque brutal contra Elken, que segura o golpe do garoto com facilidade ainda. Cian desistiu de continuar aquele duelo, já que sabia que não poderia vencer Elken ainda, e agradeceu mesmo em seguida por tê-lo ajudado com isso. Elken acabou tendo bastante trabalho também, já que ele estava até um pouco ofegante com os ataques do jovem mestre, e nem ele acreditava que esse jovem mestre cresceu tanto nos últimos dias. Se o palpite de Elken estiver certo devido ao que ele presenciou recentemente, então nenhum desafio desse seria páreo para o garoto, e o cão infernal salta na direção dele. Porém, ele estava pronto para o combate, e assim que o cão estava perto bastante, Cian desferiu um golpe na criatura, ganhando distância novamente. Ele reconhecia que ainda não tinha força física o bastante para durar muito tempo, mesmo contra um monstro, então precisava acabar com isso rapidamente. O garoto se prepara novamente para atacar, e desfere um golpe letal na criatura dessa vez, saltando para o alto novamente, e finalizando o cão infernal de uma vez por todas. Os soldados que estavam observando tudo ficaram admirados com as habilidades do jovem rapaz, e até seu pai ficou contente também em ver o potencial do garoto. Mas para Cian, ele acabou desperdiçando bastante recurso ao não poder beber aquele suco da criatura, já que se ele fizesse algo daquilo ali, eles achariam que ele era simplesmente louco. O Duque apareceu em seguida parabenizando seu filho, dizendo que iria vê-lo nas frentes de batalha no futuro, e o garoto apenas agradeceu seu pai. De repente, Caeron apareceu para o jovem, perguntando se ela parecia uma faca de cozinha para ele, mas ele achou isso confuso e perguntou por que ela estava dizendo uma coisa dessas. Ela estava com raiva porque ele não usou ela antes, e ela precisava de mais suco vermelho para poder ganhar mais força, e ela não via a hora de poder devorar aquela criatura em sua frente, mas Cian pediu para que ela não se preocupasse, isso porque em breve ele iria usar bastante ela para que ele conseguisse alcançar seus objetivos. Uma batalha estava acontecendo e esse ogro era um dos oponentes, e é pedido para que os soldados formassem uma linha de defesa para lidar com aquela criatura horrenda. Não era para os soldados deixarem nenhuma daquelas criaturas fugirem. Os soldados se motivaram para lutar ao lado de seu duque, e uma luz repentina apareceu no céu, atrapalhando a visão dos demônios. Um círculo mágico dourado envolveu eles em seguida, prendendo cada uma dessas criaturas com cordas mágicas. Enquanto isso, os soldados avançavam sem pensar 2 vezes. Eles estavam dando tudo de si para acabarem com essas criaturas, e pelo tamanho desses monstros, dá para entender o motivo de eles precisarem usar uma estratégia como essa. Ainda assim, na guerra vale tudo para sair vitorioso, e a jovem Emily acabou ficando assustada quando viu o que sobrou de um dos ogros cair bem na frente deles. Ela pergunta ao jovem mestre em seguida por que ele tinha que ir parar em um lugar como aquele, e até o garoto sentia uma sensação de nostalgia por estar naquele lugar. O Duque pergunta como ele se sentia por estar nas linhas de frente, e a resposta do rapaz é que ele estava um pouco nervoso com tudo isso ainda. Em seguida, Vilius diz que isso era o que esperava no campo de batalha, onde a qualquer momento eles não sabiam como ou quando poderiam acabar sendo apagados da história, e não era para o garoto abaixar sua guarda em momento algum, e ele agradeceu ao seu pai por esse aviso. Normalmente tinha por volta de 3 a 4 batalhas por dia, e cada batalha tinha seus próprios estilos de luta, com seus soldados avançando como núcleo, tomando conta de todos os monstros do campo de batalha. A tenda que ele acabou sendo designado ficou em uma área mais recuada, onde era mais seguro, e com os guardas sendo tão disciplinados, ele não conseguiria
poderia ter uma chance de alimentar Kaeron. Enquanto ele se perguntava se realmente teria que esperar até a hora do jantar, ele avistou Emily fazendo algo estranho, até que ela coloca a cara para fora totalmente desesperada, já que o próprio Duque tinha dito que a qualquer momento eles poderiam ser apagados da história. Cian pergunta em seguida por que ela não pegava suas coisas e voltava para casa então, mas ela gritou com o jovem mestre dizendo que não podia, já que ele não conseguia fazer nada sem ela. Ela até perguntou o que ele faria se alguma coisa acontecesse com ela, já que ele não sabia se virar. E enquanto ela saía, ele perguntou sobre uma capa que ele tinha pedido para ela, mas não teve resposta, pelo visto. Claramente o garoto ficaria revoltado com a atitude dela, e ele acaba colocando um boneco parecido com ele no lugar onde ele dormia, achando que isso deveria ser o suficiente. Ele ouve então Emily perguntar se ele iria sair para treinar mesmo em um lugar como aquele, e ao dizer que sim, ela diz que o Duque ficaria orgulhoso em saber como o garoto era mesmo no campo de batalha. Enquanto eu que nem tô no campo de batalha, tô mais travado do que parafuso empenado. O garoto só resolve sair dali sem levantar muitas suspeitas a mais, e diz para ela dizer que ele estava dormindo caso algum guarda aparecesse. O garoto então avança para sua missão, já que ele precisava dar um jeito de se fortalecer a todo custo, até que ele chegou em um lugar interessante, onde tinha várias criaturas esperando para atacar suas vítimas, o que era um lugar perfeito para que Kaeron fosse alimentada. Por fim, ele invoca sua adaga das trevas, e até ela não via a hora de poder degustar de um bom aperitivo. Conforme as criaturas avançavam, não é nem necessário dizer que o garoto acabou com elas facilmente. Era algo por volta de apenas um golpe para acabar com esses monstros, sendo uma cena deveras linda de se apreciar. O garoto então aproveita a oportunidade para colher bastante do suco dessas criaturas, bebendo os mesmos em seguida, e ficando cada vez mais forte cada vez que isso acontecia. Kaeron pergunta quanto tempo ele achava que eles demorariam para poder acabar com aquelas criaturas, mas ele não queria que ela se preocupasse, isso porque a noite estava apenas começando ainda, e tinha muitos monstros para que ela pudesse se alimentar. Em um lugar diferente, vemos outra carruagem, onde dentro dela estava essa jovem donzela. Enquanto isso, essa mulher na frente dela perguntava o porquê de elas não voltarem para onde era mais seguro, mas por essa jovem ser a princesa do Império, ela precisava cumprir com seus deveres dando assistência ao seu pai. Ela até deu uma bronca na garota que servia a ela, e a jovem que a servia diz que tinha o filho mais jovem da família Verte que estava nas linhas de frente também, e deveria ter a mesma idade que a princesa. Ela achou que o Duque quem tinha obrigado seu filho a ir ali, mas a garota revelou que, na verdade, foi o jovem mestre quem tinha se oferecido voluntariamente para poder acompanhar seu pai, e a princesa aqui deveria tentar se aproximar do garoto também. A jovem donzela até fingiu não se importar com assuntos triviais como esse, e no final, a jovem que servia a princesa não tinha muito o que fazer, mas antes de dormir, ela deixou seu lado orgulhoso de lado e perguntou qual era o nome do filho do Duque Verte, e a serva dela revela o nome de Cian. Apesar de essa princesa fingir não se importar realmente, era claro que ela até tinha algum interesse sim no protagonista. No campo de batalha novamente, o Duque pediu para que verificassem se tinha alguém ferido, mas todo mundo aparentava estar bem, então o Duque pediu para que eles retornassem logo. Porém, alguma coisa estava incomodando o Duque Vilius, e o jovem mestre também estava fazendo um ótimo trabalho, até que ele recebe a pergunta de como ele estava se ajustando nas linhas de frente, respondendo ao seu pai que estava aprendendo algo novo todos os dias, e até o Duque achou que o garoto acabaria querendo voltar para casa rapidamente. Pelo garoto ter durado tanto tempo assim, Vilius disse estar orgulhoso de seu filho, e nem mesmo o rapaz estava acostumado com isso ainda. Vilius então diz ter algo para falar com Cian na manhã do dia seguinte, então era para ele ir até a tenda do Duque para eles poderem conversar. O garoto nunca tinha visto seu pai ser tão gentil assim antes. Novamente, a noite caiu, e uma criatura diferenciada apareceu. Quem estava lutando contra ela era nosso protagonista, tentando alimentar a Kaeron. Esse era um verme da morte, o que não era normal de ter um por ali, já que normalmente eles apareciam mais profundamente no vale. Kaeron pergunta por que ele não deixa ela tomar controle dessa vez, já que o garoto estava tendo dificuldade, mas ela prometeu que não iria roubar o controle do corpo dele e rapidamente permitiria que ele a controlasse novamente. Todas as feridas que ele causou naquela criatura estavam se curando rapidamente, e não adiantaria nada ele continuar atacando dessa maneira. O rapaz sabia que ela estava certa, caso contrário aquilo duraria eternamente. Mesmo que ele tivesse bebido o suco de diversos monstros, isso ainda não era bastante, e conforme aquele verme avançava contra ele, o rapaz achou melhor agir como a Kaeron tinha mencionado. Eles então avançam novamente contra aquele monstro, mas dessa vez Kaeron quem tomou o controle do corpo dele, transformando até mesmo parte do corpo do garoto nisso que eu não sei descrever com o que se parecia. O verme acabou sofrendo bastante com esse ataque, e mais uma vez eles ativaram uma habilidade diferente, fazendo com que esse monstro fosse finalmente derrotado, e com isso Kaeron sendo bem alimentada dessa vez.
De repente, vemos alguém investigando os arredores, e eles perceberam que a mana que acabou com aquelas criaturas era um tanto quanto oposta deles, talvez podendo ser algum tipo de demônio que tinha feito isso, e o Duque comenta que eles não poderiam ignorar isso se um demônio estiver envolvido, ordenando aos soldados que inspecionassem a área e queimassem aqueles monstros. Vilius achou que aqueles traços de corte pareciam bem familiares, se perguntando se isso poderia ser talvez um déjà vu. Elken apareceu pedindo para que o rei visse uma coisa, e assim que o rei foi ver o que era, eles acabaram encontrando um verme da morte totalmente destruído pelo protagonista. O Duque até pensou que poderia ter sido aquela organização da névoa que já foi mencionada antes. Temos então uma explicação breve de como funciona a habilidade do protagonista, onde ele permitia que Caeron tomasse controle temporariamente do corpo dele, então ela poderia usar seus verdadeiros poderes. Porém, ela poderia acabar tomando o controle completamente dele caso ele abaixasse a guarda. Por esse motivo, usar ela para poder acabar com apenas um monstro era algo totalmente insano. O corpo do rapaz está totalmente dolorido agora, e graças a ele ter bebido bastante suco dos monstros, ele se fortaleceu bastante. De repente, ele ouve Caeron dizer que tinha entendido tudo agora, e apenas a aparência dele era de uma criança, mas ele não agia como uma realmente. O nível de proficiência com que ele conseguia lidar com ela era muito superior para alguém que era iniciante nisso, e ele sabia a geografia inteira também do Vale Lemeia, e a técnica de espada dele parecia que ele tinha treinado por uns 30 anos no mínimo, sem contar que ele tinha dito que já tinha sido apagado da história uma vez no passado. Ela pergunta em seguida se ele era um regressor, mas ele achou que já tinha deixado isso bem claro para ela logo quando eles se encontraram a primeira vez, deixando ela revoltada já que ele não tinha explicado praticamente nada. Caeron ainda diz que acabar com alguém como ele com certeza não seria tão fácil assim, e se ela tivesse que adivinhar, ele acabou sendo apagado pelo dono da Durandark. Tinha apenas duas possibilidades, ou ele foi deletado em um duelo, ou ele acabou sendo traído, e ela sentia como se fosse a segunda opção. Ao perguntar o porquê, ela revela que ele tinha olhado para a espada sagrada como se ele tivesse acabado de pisar em algo sujo, e adivinhou que o objetivo dele era vingança. De qualquer maneira, ela deu um aviso ao garoto, dizendo que se ele vacilar ou perder, ela iria engolir ele por completo, mas ele rapidamente fez ela se colocar no seu devido lugar e mostrou quem era o mestre ali realmente. Até ele reconheceu que ela ainda era a mesma que na vida passada dele, e assim que o garoto saiu para fora, viu uma movimentação estranha e começou a se perguntar o que estava acontecendo. Emily apareceu em seguida e ele pergunta o que estava acontecendo, e ela diz que alguns cadáveres de monstros de nível alto foram encontrados próximo da entrada do vale. Nessa hora, o garoto se perguntava se ele acabaria sendo descoberto, e ela continua dizendo que fazia um tempo desde que um monstro foi visto próximo dos campos. Ele pergunta se tinha mais uma coisa para relatar, deixando ela confusa. O que ele queria saber era se realmente tinha uma informação sobre alguma pessoa suspeita ou algo assim, a respeito dele. Antes de ela responder, quem apareceu foi o Elken, dizendo que o Duque gostaria de vê-lo. Ele acabou achando isso um problema enorme, já que não conseguiu se livrar dos corpos das criaturas derrotadas porque alguns soldados apareceram repentinamente, e os planos dele eram somente aproveitar uma vida quieta ao entrar na academia. No final, ele foi ver o que seu pai gostaria dele, e assim que o Duque viu o garoto ali, pediu para que ele se sentasse. Enquanto isso, Cian só se perguntava que tipo de desculpas ele teria que dar ao seu pai, caso ele perguntasse sobre alguma coisa relacionada ao dia anterior. Vilius foi direto ao assunto, querendo saber o que ele estava fazendo na última noite. Como resposta, Cian diz ter ido dormir mais cedo porque estava cansado. O pai do jovem jurava que aquelas marcas de espada nas criaturas lembravam muito as técnicas de espada de seu filho, chegando a se perguntar se estava pensando demais no assunto. O garoto queria saber o motivo da pergunta repentina de seu pai, mas Vilius estava bem distraído, ainda pensando que não tinha como realmente uma criança nessa idade acabar com o verme da morte. Voltando à realidade, Cian sabia o que aconteceu na noite anterior nos campos, e eles iriam buscar por mais detalhes sobre isso, mas parece que uma organização secreta, chamada Mist, estava finalmente começando a agir mais uma vez. Cian ficou surpreso, e essa era uma organização que existiu desde os tempos antigos, mas mesmo eles não sabendo seus objetivos principais, eles tinham o costume de apagar diversos nobres da história com a desculpa de purificação, e eles eram totalmente infames, deixando uma névoa negra para trás por onde passavam. Só que um dia, eles de repente desapareceram. Eles foram vistos a última vez há 300 anos, mas o cadáver do verme da morte na última noite estava envolto por névoa negra. Névoa negra era o traço deixado para trás por Aeru, o deus da escuridão, e todos temiam a fonte de seu poder. Muito provavelmente foram os Mists quem estavam agindo novamente e quem tinham apagado aquele verme da morte e as outras criaturas.
Xian ficou surpreso com a capacidade de seu pai de perceber as coisas, e Vilius pede para seu filho tomar cuidado de agora em diante, enquanto ele iria notificar o Império sobre isso e investigar mais profundamente. Parece que por pouco o garoto conseguiu se livrar dessa suspeita, e a conversa dele sobre isso acabou ali mesmo. Xian comenta sobre Sua Majestade estar visitando eles em breve, e por lembrar disso, o pai dele queria pedir um favor ao jovem rapaz, mas por ora não sabemos que favor era esse. No campo em si, anunciavam a chegada de Sua Majestade, o Imperador. O Lorde de Velias ficou de joelhos perante Sua Majestade, e por algum motivo o Imperador o chamou de Viliard, pedindo para que ele não fosse tão formal assim, já que eles eram velhos amigos. O Imperador percebe a presença do filho de seu amigo, e Xian se apresentou formalmente, da mesma maneira como seu pai. Era impressionante que uma criança nessa idade se mantinha tão resiliente em campos tão tensos, e os filhos de Viliard realmente eram bem diferentes. O favor que o pai de Xian tinha pedido era apenas que ele aparecesse e se apresenta-se como filho de Vilius, ou Viliard, se você preferir. Na vida passada dele, ele sempre ficou enjaulado na mansão quando o imperador visitava, e até ele ficou bem tocado com a confiança que seu pai colocou nele agora. O imperador também tinha alguém para poder apresentar, e vemos alguém descendo da carruagem. Essa era a quinta princesa do Império Schiff, Arryn Severus. Xian já conhecia ela desde sua vida passada, e antes disso tudo, Viliard tinha pedido para que seu filho escoltasse a princesa Arryn durante o dia. Confuso, Xian pergunta como, mas não tinha necessidade de tanta surpresa, e ele poderia apenas fazer companhia para ela, já que eles eram da mesma idade e em breve frequentariam a mesma academia. Ele se lembrava de ter visto ela na academia no passado, e Viliard dizia que isso não duraria tanto tempo assim, mas ainda queria deixar Xian encarregado dessa tarefa. O garoto não queria fazer isso realmente, mas ele entendia o que seu pai queria também. Ele queria que Xian e Arryn fossem tão amigos quanto ele e o imperador eram, porém, segundo Xian, isso não poderia acontecer, já que ele e ela não poderiam ser amigos. Apesar disso, ele não poderia dizer o motivo, já que somente ele sabia o que iria acontecer no futuro, e mesmo incomodando bastante o garoto, ele precisava ser obediente por enquanto. A princesa pergunta de repente por que a cor do rio era tão vermelha assim, e segundo Xian, não tinha uma razão complexa realmente do porquê o lago era vermelho. As criaturas demoníacas que ficaram machucadas ou não mais eram capazes de competir por sua sobrevivência simplesmente se jogavam no Rio Vermelho para poderem acabar com suas vidas, transformando nessa cor por causa da decomposição de mana. Ela ficou enojada por descobrir algo assim, e só piorou ainda mais quando percebeu que as próprias criaturas se lavavam e bebiam a água daquele rio. O reino daquele rio era no reino demoníaco, e ele diz que se continuasse seguindo aquele rio, ela poderia encontrar diretamente com o rei demônio, apesar de que nenhuma pessoa com sanidade realmente faria algo assim. De repente, eles percebem alguma coisa no céu. Era uma luz amarela, significando que criaturas demoníacas estavam vindo, deixando a rainha talvez um pouco assustada com o que poderia acontecer. Viliard dizia aos seus homens para que eles protegessem Sua Majestade, mas o mesmo não gostou muito disso. Isso porque o próprio imperador estava ficando entediado por nenhuma ação ter acontecido ainda, e ele iria lutar ao lado de seu amigo também. Viliard não tinha como ir contra o que o imperador tinha dito, e o imperador diz para os outros soldados cuidarem das bestas demoníacas enquanto eles cuidariam da raid. Xian também foi convidado a participar dessa batalha, e Arryn perguntou se ele também se juntava às forças de combate, e ele diz que sim, apesar de apenas cuidar mais da retaguarda enquanto os mais experientes avançavam. Do nada, a princesa disse ao Xian para que ele a levasse com ele, e só por ele ter a mesma idade que ela achava que era capacitado o suficiente para poder participar dessa luta. Apesar do aviso de Xian que aquele lugar não era brincadeira, a princesa não queria saber disso, dizendo que iria a todo custo e ninguém poderia impedi-la. Na mesma hora, o rapaz chamou por Elken, que logo apareceu dizendo que iria escoltar a princesa em segurança até a área segura do campo, chamando a mesma para voltar em seguida. Claramente ela não gostou nem um pouco de ser tratada assim pelo protagonista, mas ele resolve dar um ultimato nela, perguntando se ela iria se responsabilizar por todas aquelas vidas que poderiam ser apagadas da história por imprudência dela, com um olhar ameaçador, fazendo com que Arryn calasse a boca no mesmo instante. Enquanto ele avançava sozinho com os outros soldados, pediu para que ela voltasse logo, já que ela só iria chorar como uma criança, ficando para trás com Elken e sua serva. Eles estavam lutando contra esses monstros de gosma ou algo parecido com um slime gigante, e eles tinham a aparência de um caramujo gigante, até que Viliard pede para seus soldados voltarem à formação, e não era para que eles deixassem uma única criatura sair viva daquela luta, animando seus homens para lutarem com todas as suas forças ao lado de seu líder. Dione Severus era o imperador, e sua primeira esposa, Diana, acabou falecendo. Cassandra era a segunda esposa dele, e antes de a primeira imperatriz descer à sepultura, ela deu à luz às duas primeiras princesas, enquanto a imperatriz atual foi responsável por dar à luz aos dois príncipes. No entanto, Arryn,
que era a quinta princesa, era considerada uma bastarda por ter nascido de um caso que o imperador teve com outra mulher. As pessoas a tratavam como um espantalho de princesa por causa do seu sangue misto, mas ela nunca se importava com como os outros a tratavam. Ela completou seu dever como parte da família real e era mais devota nos estudos do que qualquer outra pessoa, porém ela foi incriminada por traição por aqueles que não gostavam dela. Graças a isso, ela foi expulsa da família real e do império, e rumores diziam que ela acabou sendo apagada da história sozinha de uma doença em uma ilha, e por causa disso, ela foi apelidada como a Princesa Trágica. Até a espada do garoto perguntou se não era exatamente o que o pai dele tinha feito com ele na última vida dele, mas segundo o próprio Cian, o caso dele era diferente. O imperador estava massacrando aquelas criaturas gosmentas, e até nosso garoto ficou impressionado com ele. Fincando sua espada no chão, o imperador ativou uma habilidade de luz sagrada, fazendo com que vários raios caíssem no lugar, devastando tudo que eles tocavam. Dione era conhecido pelo público por ser um 8 estrelas no ranking mágico, e se ele não tivesse se tornado imperador, ele provavelmente seria o cabeça da associação mágica. Cian até achava que ele só se tornou imperador apenas por hobby, devido às habilidades que ele tinha. Temos um corte para outro lugar dessa vez, onde Dione bebia tranquilamente com Viliard, que pediu desculpas por não acompanhar o imperador por estar no campo de batalha. Deixando isso de lado, Dione se lembra que Viliard tinha perguntado sobre como estava a atmosfera no Império, e revela que tinham acontecido várias queimas de arquivo relacionadas aos nobres, causando bastante ansiedade nos habitantes. Viliard, com dúvidas, pergunta se havia algum padrão nessas queimas de arquivo, e o imperador diz que todos os nobres que foram apagados eram corruptos. Então eu acredito que essas pessoas fizeram um excelente trabalho apagando eles da história. Ele ainda revela que havia uma névoa negra presente em todas as cenas de queima de arquivo, perguntando se Viliard tinha alguma ideia do que poderia ser. Viliard, por sua vez, revela que encontrou traços dessa névoa negra no dia anterior, e parece que os seguidores da névoa negra novamente começaram a se mover. O imperador pede para que ele verificasse com mais precisão esse assunto, e apreciava que seu amigo estivesse cuidando de todo o lixo, mas ele não poderia ficar somente sentado e assistir as pessoas ficarem cada vez mais ansiosas. Tinha mais uma coisa que preocupava Dione, pois alguns nobres estavam tagarelando por aí que isso tudo era culpa da quinta princesa. Viliard ficou surpreso ao ver que existiam pessoas descartáveis que realmente tinham a capacidade para se voltar contra uma princesa, e Dione tinha suprimido essas escórias enquanto pôde, mas parece que havia um grupo oculto que estava querendo usar ela de alguma maneira. Dione então pediu um favor para seu amigo, mas não como imperador, e sim como amigo, dizendo que, se ele viesse a ser apagado da história antes de Viliard, era para que ele cuidasse de sua filha. Era fato que Viliard aceitaria esse pedido de um bom e precioso amigo de décadas, dizendo que cuidaria da princesa com sua vida caso isso realmente acontecesse. A noite tinha caído e estava chovendo lá fora, e Emily estava conversando com Cian, que perguntou o que mais ela esperava. O assunto deles dois, pelo visto, era que Emily queria que ele se aproximasse mais da princesa, já que, se ele continuasse agindo assim, ele nunca conseguiria uma esposa realmente. Claramente o rapaz não estava interessado nisso nessa idade, e estava saindo novamente para treinar um pouco, até que, repentinamente, alguém com uma capa apareceu de frente para a tenda dele. Emily ficou assustada quando viu algo tão suspeito assim aparecer do nada, mas a pessoa se revelou em seguida, perguntando para onde Cian estava indo. Era somente a princesa, que queria conversar um pouco com ele caso ele tivesse um tempo disponível. Emily ficou com tanto brilho nos olhos que nem teve como disfarçar, enquanto do lado de fora, aparentemente, tudo estava em paz, só que mal eles sabiam que a paz duraria pouco tempo. Emily estava curiosa para saber por quanto tempo ele estava no campo de batalha, e descobre que era por volta de um mês. Indo direto ao assunto, Cian pergunta por que ela tinha ido até ali para ver ele. Ela fica em silêncio como resposta e pede, por favor, para Emily dar licença para eles dois, que estava tão encantada ao ver os dois como casal em seus pensamentos. Ela até atende ao pedido de Cian e diz que iria sair, deixando os dois terem uma boa conversa juntos, se é que você me entende. Por fim, a sós, o garoto se perguntava se sua serviçal tinha ficado maluca, já que ele tinha somente 10 anos. Aren se desculpava por ter agido daquela maneira infantil com ele mais cedo, e ele também se desculpou por ter agido rudemente. Porém, ela não levou isso para o lado pessoal e diz que faria a mesma coisa se estivesse na situação dele. Ao contrário dela, ele era conhecido por muitas pessoas, só que positivamente, sem contar que ele era muito mais maduro também. Ele começa a mudar um pouco, já que sabia que ela estava querendo alguma coisa. Por eles estarem entrando para a mesa
mesma academia, ela iria propor que eles fossem amigos ou se dessem bem, já que, antes de ela terminar sua frase, o garoto imediatamente se desculpou, interrompendo a princesa no mesmo instante. Ela ficou assustada ao ouvir que ele não acreditava que poderia ser de qualquer ajuda para ela, e, se ela estivesse ali somente para poder fazer amigos, era para que ela se retirasse imediatamente. Ouvir isso foi dureza para essa princesa, já que ela só queria que eles se dessem bem. Com lágrimas em seus olhos, ela achava que ele também pensava nela como somente uma casca de princesa, mas ele ficou em silêncio ao ver essa atitude dela. Para ela, pelo visto, ela tinha realmente se enganado e pede desculpas por tomar o tempo dele, já que realmente não fazia sentido para ele ser amigo dela, e, enquanto se retirava do local, ela pensava que eles poderiam pelo menos ter tido uma conversa direito. Só que, quando ela menciona que Xian era totalmente diferente de Ashel, o garoto imediatamente virou sua atenção para a princesa, segurando no pulso dela, e ele resolve descobrir como que ela conhecia o irmão dele. Ela acabou conhecendo ele quando estava fazendo um tour pela academia no último ano, e ele tinha advertido ela para não se importar com o que os outros achavam e que ela apenas deveria cumprir com seu dever como princesa. Xian já percebeu que alguma coisa errada começou a acontecer muito antes do que ele pensava, e ele conhecia a personalidade diabólica do seu irmão mais do que qualquer um, já que ele mesmo foi eliminado pelo covarde 20 anos no futuro. Ashel já tinha começado seu plano assim que ela conheceu ele, plano esse que era justamente para fazer com que a princesa Arryn fosse eliminada da história. Então o responsável por acabar com ela no futuro foi Ashel? A situação está ficando complicada para esse inseto. Xian estava para dar um aviso para a princesa, mas eles percebem um tremor estranho acontecer repentinamente, até que Emily aparece desesperada, dizendo para o jovem rapaz que ele precisava correr. Antes disso, uma enorme tora de madeira já estava logo acima da cabeça dos dois, e um orc gigante foi responsável por destruir completamente a tenda que o jovem mestre estava com a princesa. Os soldados, percebendo que aquela era a tenda de Xian, tentam verificar se estava tudo bem com ele, enquanto Emily ainda estava desacreditada no que ela tinha visto e começa a chorar desesperadamente, gritando pelo nome de Xian. Voltando para a tenda onde o duque e o imperador estavam, Dione perguntava o que o soldado tinha acabado de relatar. Criaturas demoníacas de rank avançado criaram uma emboscada nos acampamentos da retaguarda, e a princesa estava lá quando tudo aconteceu. Imediatamente, Dione ordena que eles movimentassem os soldados deles para irem até os acampamentos da retaguarda, próximo das bordas, e eles precisavam garantir a segurança da princesa. O que ele se perguntava era o que a princesa foi fazer nesses acampamentos e quem foi que ela tinha ido ver. Voltando para onde os ogros estavam, Xian estava bem, e ele estava reunido com 2 guardas da princesa e as 2 de antes também, mas ele achava que alguma coisa tinha mudado para aqueles monstros estarem ali. Ele até pensou que talvez poderia ser por causa dele, e, enquanto Emily chorava achando que ele realmente tinha sido apagado da história, ela dizia que nunca mais iria sair do lado dele. Voltando um pouco no tempo para entender o que aconteceu, ele foi capaz de correr com a princesa no último momento para poder salvá-la. Mas, como ele chegou até mesmo a eliminar o Rei Demônio em sua vida anterior, era impossível que ele realmente seria eliminado por somente um mero troll. A princesa se mostrava preocupada com os cavaleiros que estavam no campo, e começa a chorar, dizendo que tudo isso aconteceu porque ela tinha ido até a tenda de Xian. Os guardas tentam acalmar Arryn, já que ela não tinha culpa de nada, e eles juraram protegê-la com suas próprias vidas, e tudo ficaria bem no final. Xian adverte o guarda para que ele corresse, mas, infelizmente, era tarde demais para ele, e acaba sendo agarrado em seguida por uma criatura extremamente gigante que estava buscando por alguma coisa. Na mesma hora, ele fica na frente da princesa para protegê-la, e percebe que a criatura estava farejando alguma coisa, tendo a certeza agora de que os monstros estavam exatamente atrás dele, e não da princesa. Enquanto ele distraía o troll, ele pediu para Emily fugir dali com a princesa e o guarda restante, e, sem pensar 2 vezes, ela disse que faria isso, fazendo com que até Xian se perguntasse onde estava aquela motivação toda quando ela disse que nunca mais iria sair do lado dele, não acreditando mais em sua empregada. A criatura então avança, mas o garoto estava mais do que preparado, e desfere alguns golpes contra o troll, mas sem nenhum resultado significativo por enquanto. O garoto sentia como se os monstros estivessem sentindo algum cheiro saindo dele, e a adaga dele, que eu não lembro mais o nome, revela que, por ele ter bebido o suco de incontáveis monstros, ele acabou atraindo essas criaturas todas para si também. Por ela saber disso, ele pergunta por que ela não tinha revelado isso antes, porém ela o lembrou de que o que ela queria era exatamente tomar controle total do corpo dele. Porém, ele rapidamente faz ela calar a boca e a transforma em sua forma de adaga, e estava de frente para um dos trolls, avançando logo em seguida, não se importando com a quantidade desses monstros que fossem atrás dele. Ele salta para o alto, já que não dá para saltar para baixo, e desfere um ataque brutal na criatura, acabando com ela no mesmo instante. Agora que não tinha mais ninguém olhando para ele, ele finalmente poderia acabar com todos aqueles monstros e se fortalecer
enfurecer ainda mais. No entanto, ele tinha percebido um monstro diferenciado por ali, e era um dragão demoníaco, totalmente diferente das criaturas comuns que ele estava acostumado a derrotar. A criatura solta um enorme rugido em seguida, e a adaga dele revela que ainda era somente um bebê dragão, e também tinha sentido o cheiro dele. No mesmo instante, ele começa a ativar sua transformação, dizendo que não importava o que, a adaga dele precisava dar um jeito de devorar aquele dragão demoníaco. Voltando para Dione e Viliard, esse era o último troll que permanecia de pé por ali perto. Ainda assim, o imperador estava preocupado com a filha dele e o filho de seu amigo, e apesar de Viliard pedir desculpas, Dione entendia que ele também estava preocupado com seu filho. Mas, segundo as palavras do próprio duque, não tinha com o que se preocupar com o filho dele, e o que importava realmente era a princesa. Até Dione se perguntava se Cian era realmente filho dele por ele agir tão friamente assim. Um dos guardas aparece dizendo que eles tinham finalmente encontrado a princesa, e ela finalmente apareceu. Porém, ela dizia que eles precisavam salvar alguém que tinha ficado para trás, até que ela revela que esse alguém era justamente Cian. Viliard ficou em silêncio ao ouvir isso e resolve fazer uma pergunta diretamente para a empregada particular do protagonista, querendo saber o que foi que tinha acontecido com Cian. Ela começa a tremer na mesma hora, já que nunca tinha visto o imperador com um olhar tão assustador assim, e revela que ele tinha se feito de isca para que ela fugisse com a princesa. O duque ficou apenas calado com uma expressão séria, e esse guarda diz que se lembrava onde que eles estavam antes, e se eles ordenassem, ele poderia levá-los até onde o rapaz estava. Assim sendo, Dione pergunta o que seu amigo estava esperando para enviar alguém atrás do filho dele, porém Viliard diz que eles não iriam fazer isso. Nenhum dos dois estava acreditando no que tinham acabado de ouvir, e para Viliard, era mais importante que eles cuidassem daqueles campos primeiro antes que as coisas piorassem. As bestas demoníacas poderiam invadir o império se aquele acampamento caísse, e por isso eles precisavam consertar as coisas por ali primeiro antes de agir. Emily, que estava um pouco mais calma, pergunta o que aconteceria com o jovem mestre dela, e para o duque, ele tinha cumprido seu papel como Verte e ajudado a princesa a fugir com segurança. Arryn, ao ouvir isso, começa a se lembrar de todas as coisas ruins e se culpa, achando que por causa dela, novamente alguém iria pagar o preço. De repente, eles ouvem um grito enorme, e ao olhar para cima, acabam encontrando com aquele dragão de antes. Mas percebem que alguma coisa de errada não estava certa com aquela criatura. Isso porque atrás dele estava o nosso garoto, que estava vendo sua vida passar diante dos seus olhos uma segunda vez por estar voando sem querer em uma criatura lendária. Dragões eram criaturas próximas do Criador, e eram muito raros e classificados como criaturas nobres. Seres inferiores como humanos sequer ousavam se aproximar desses nobres seres. Era simplesmente uma honra para ele ter seu caminho cruzado com uma criatura tão magnífica, e reparem bem nessa ferida nos olhos do dragão. Cian só queria saber uma coisa: por que ele tinha que voar com essa criatura no meio de todos os que não podiam ver suas habilidades? Conforme o garoto lutava para não cair, Arryn estava preocupada com o garoto, e até Dione perguntava para Viliard porque o filho dele estava exatamente em cima de um dragão, e se ele não iria fazer nada para poder salvá-lo. Porém, Viliard apenas ficou calado por enquanto. Já com relação ao nosso garoto, tudo o que ele queria era justamente beber um pouco do suco daquela criatura lendária. Voltando um pouco no passado, os monstros estavam avançando ferozmente contra Cian, mas como ele não tinha tempo para perder com eles, ele ativou sua habilidade suprema, acabando com todas as criaturas com facilidade, podendo agora focar somente no que interessava a ele de verdade, o dragão insano que poderia levar as habilidades do prota a outro patamar. Só pelo tamanho do bicho, deu para ver que era realmente um filhote ainda, mas mesmo sendo filhote, a criatura começa a invocar uma baforada mortal, lançando contra Cian no mesmo momento, mas ele tinha conseguido esquivar, e apareceu em seguida bem perto do garoto que estava revoltado por receber uma baforada mortal como presente de primeiro encontro. Ele lança uma habilidade com sua adaga em formato de X, acertando exatamente o olho da criatura e fazendo com que aquela marca de ferida que eu disse antes ficasse no monstro. O dragão levanta voo na tentativa de fazer com que o garoto saísse de perto dele, mas Cian resolve ativar mais uma habilidade, desferindo vários cortes certeiros contra o dragão. Pelo visto, até um dragão ainda era difícil para ele lidar, mas agora estava na hora de terminar o serviço começado. Porém, a criatura levantava voo repentinamente, e ele, achando que o monstro estava preparando o mesmo ataque de antes, acabou ficando surpreso por ver a criatura fugindo com o rabo entre as pernas. No entanto, Cian salta para o alto também para alcançar o dragão e impedir que ele escapasse, achando que ele tinha gastado toda sua sorte ao encontrar com aquele dragão. Mas, ainda assim,
Olhando para baixo, ele queria arranjar um jeito de lidar com aquela situação. Caeron pergunta o que tinha de errado com o garoto e por que ele ainda não fez nada, mas ele lembra ela de todas as pessoas estarem logo abaixo deles. Mas ele queria saber se ela realmente pretendia que ele usasse a espada demoníaca na frente de todas aquelas pessoas, isso porque ele seria queimado em uma estaca imediatamente se eles vissem do que ele era capaz. Os dois brigavam sem parar, e ele apenas estava pensando ainda em um jeito de sair daquela situação. O pai dele começa a invocar uma habilidade sagrada de 8 estrelas também, ficando assustado com o que estava por vir, e estava admirado pelo Duque usar uma habilidade dessas mesmo sabendo que seu filho ainda poderia ser atingido por ela, e ele realmente fazia jus ao título de guardião do continente. Apesar de ele estar em apuros agora, o dragão começa a esquivar de todas as espadas sagradas que ele conseguiu, mas uma em particular acabou sendo certeira, estando prestes a acertar Cian, que resolve se soltar do dragão para não ser atingido. Até o garoto se segurava para não chorar depois de ter perdido uma oportunidade tão rara assim. Enquanto isso, Caeron queria saber por que ele não estava fazendo nada e se realmente pretendia somente beijar o chão, mas ele ainda estava preocupado em ser queimado em uma estaca se ele usasse Caeron. Ela gritava com ele se ele pretendia então ser apagado da história de qualquer jeito, e até ele achou que era melhor parar de pensar então. Mas antes de seu último suspiro ser dado, ele acaba pensando em algo que ele realmente poderia fazer, e nem Caeron estava acreditando no que ele tinha pensado. Ele queria cair exatamente no rio de sangue, mas ele não tinha outra alternativa a não ser fazer isso para poder sobreviver. Outra pessoa aparece em seguida, se perguntando por que um dragão demoníaco estava voando por ali, o que era uma visão bem rara. Seu lacaio dizia ser um jovem ainda, mas parece que o dragão tinha entrado em algum tipo de confusão e entrou em problema. Esse demônio achou que poderia ter algum tipo de criatura poderosa para o lado de lá então, mas segundo o serviçal dele eram apenas humanos que residiam naquela área. Para esse demônio, não tinha como fazer com que aquele dragão se perdesse sendo um humano, até que ele percebe alguma coisa, e o lacaio dele perguntava se tinha alguma coisa incomodando seu senhor. Esse jovem demônio sentia uma energia estranha, porém familiar, vindo daquela direção, e se ele estava tão preocupado assim, o lacaio dele disse para que ele fosse verificar. Porém, se lembrando do que aconteceu da última vez que ele fez isso, advertiu o demônio para que ele não queimasse tudo que se movia em sua frente somente por estar entediado. O demônio de antes então parte para verificar o que era essa energia que ele tinha sentido recentemente, e por fim o protagonista conseguiu subir para a superfície, subindo no primeiro monte de terra que ele conseguiu chegar perto para sair logo da água contaminada. O garoto estava quase desmaiando com falta de ar, e ele estava revoltado com sua vida depois de tudo o que aconteceu. Ele pergunta para Caeron se ela ainda estava com vida, mas ela não queria conversa com ele, e estava apenas se perguntando como que ela iria apagar o garoto da história. Ele tenta acalmar essa jovem espada revoltada com a vida, mas ela perguntou para ele como ele pretendia voltar, já que eles agora estavam no reino demoníaco. Antes que ele pudesse falar que não tinha chance de eles acabarem encontrando com um demônio tão poderoso assim logo de cara, o demônio de antes apareceu em seguida, dizendo que sabia que alguma diversão estava esperando por ele ali. Na mesma hora, Cian congelou por completo, já que essa era uma voz que ele jamais poderia esquecer de sua vida passada, uma voz tão profunda que fez até os meridianos do garoto tremerem completamente. Esse demônio perguntou se o jovem em sua frente era realmente humano, e ele era somente o ser mais poderoso do reino demoníaco, o próprio rei demônio, Velcarion.